Olá, eu me chamo José Luiz Rames e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional, com aconselhamento sistêmico individual e de casal, além de outras formas de terapia, como Reiki barra de Axis. O que me traz hoje é o desejo de levar vocês a compreenderem que temos em nós uma fonte de saber que, em geral, negligenciamos. Qual é esta fonte de saber da qual estou falando? O nosso corpo. A postura mais frequente é validarmos unicamente o saber reconhecido pelo nosso pensamento, isto é, o saber lógica e racionalmente estruturado. Pretendo mostrar para vocês que nosso corpo é fonte de um saber que a nossa mente ignora. É dessa fonte de saber que a constelação familiar extrai as suas informações. Quando falamos em conhecimento, seja ele conhecimento empírico, científico ou filosófico, nos referimos a algo que é constituído pela ideia, assim como por juízos e raciocínios obtidos a partir das ideias. Como vocês podem notar, seja nas ciências ou na filosofia, nós reconhecemos como conhecimento somente aquilo que o nosso pensamento é capaz de apreender e articular. Não é assim que funciona com vocês? Na constelação familiar, acontece um processo diferente. A fonte da qual são extraídas as informações em uma constelação familiar é a percepção dos representantes. As informações que a percepção dos representantes traz são bem variadas, isso é verdade. Por exemplo, podem vir na forma de emoções e sentimentos, como raiva, medo, angústia, tristeza e etc. Né? Mas podem ser também na forma de imagens, de acontecimentos ou de palavras. Tem representantes que trazem informações do seu representado por meio de imagens, né? Ou às vezes também por meio de palavras ou inclusive frases. Finalmente, as informações que o representante traz em suas percepções podem ser também na forma de sensações físicas do corpo dele. Por exemplo, às vezes, os pés parecem presos ao chão. A perna, às vezes, parece ter percebido a sensibilidade. Às vezes, ele relata dores nos ombros ou nos braços, mal-estar na região abdominal, uma pontada ou dores de cabeça, enfim, são diferentes formas de sensações também físicas do corpo, através das quais o representante traz informações ao facilitador daquilo que ele percebe de seu representado. A maneira mesma como o representante se coloca no campo
é fonte de informação. Por exemplo, se o representante olha fixamente um ponto no chão, é uma informação. Se ele fecha os olhos, se ele crispa as mãos, se aperta os lábios, tudo isso são formas pelas quais o representante traz informações de seu representado. Cada uma dessas diferentes posturas do representante fornece um tipo de informação específica ao facilitador. A mesma coisa vale também se o representante, por exemplo, se deita ao chão, ou se tem dificuldades de se curvar diante do outro representante, ou de pronunciar determinada frase sugerida pelo facilitador. São tudo maneiras pelas quais o representante informa ao facilitador as percepções que ele, representante, obtém de seu representado. Como vocês podem notar, as informações não são trazidas pelas percepções dos representantes e não pelas ideias ou pensamentos deles. Em outras palavras, o nosso corpo é fonte de um saber e não unicamente o nosso cérebro. Estão me acompanhando até aqui? Então vamos avançar. Neste ponto que estou agora na minha explicação, é importante ressaltar a importância de o representante soltar-se no campo. Quanto mais o representante se entrega ao seu papel, e quanto melhor o representante consegue identificar as percepções que chegam a ele, tanto mais ricas serão as informações trazidas por ele. Para que a entrega da parte do representante seja mais profunda e mais intensa, é fundamental que o representante desligue a sua mente. Ou seja, que o representante não pense naquilo que está percebendo, na tentativa de querer entender o que está acontecendo. O ideal é que o representante se limite a informar ao facilitador aquilo que está percebendo exatamente tal como percebe. Quando o representante se entrega ao seu papel, o seu corpo inteiro acaba se convertendo em fonte de informação. O facilitador experiente lê o corpo do representante e obtém, por meio da leitura do corpo do representante, as informações necessárias para a compreensão da questão trazida pelo cliente. Aqui entra também o posicionamento do cliente. Eu quero comentar um pouco isso. O efeito ou o resultado da constelação sobre o cliente e seu sistema familiar será tanto mais profundo quanto mais também o cliente for capaz de se entregar às percepções do campo, em vez de querer entender racionalmente as coisas que ele enxerga. Uma postura muito frequente, por sinal, da parte dos clientes, é
a de solicitar ao facilitador explicações acerca dos movimentos ocorridos durante a constelação. Ainda que seja importante entender as dinâmicas mostradas através da constelação, isso, gente, não é o mais importante. O que é o mais importante em uma constelação? É que aquilo que se mostrou faça sentido ao cliente. Isto é o mais importante. O mais importante é que aquilo que se mostra faça sentido ao cliente, e não que o cliente tenha entendido racionalmente o enredo que se revelou durante a constelação. Você podia me perguntar, mas tudo bem, mas o que? Como eu sei que algo fez sentido para mim? Então vamos lá. A constelação, ela terá feito sentido ao cliente quando aquilo que se mostrou tiver tocado o coração do cliente. Ou seja, quando o cliente sentiu que algo como que assentou dentro dele. Percebem? Então, quando o cliente se dá conta de que compreendeu, não que entendeu, que compreendeu, ou seja, fez sentido no seu corpo, então, quando o cliente se dá conta de que compreendeu pontos da vida dele que até então lhe traziam dor e sofrimento, nós falamos que isto agora fez sentido para ele. Está conseguindo me fazer entender? Vamos lá. Aqui, neste ponto, eu considero que é muito importante que se diga: nós compreendemos algo quando isto toca o nosso corpo. Ou seja, quando sentimos em nosso corpo uma mudança interior. E não quando tivermos entendido racionalmente as coisas. Bem, concluindo a minha conversa de hoje, eu espero que você tenha compreendido que temos uma outra fonte de saber além do nosso pensamento. Qual é esta outra fonte de saber? O nosso corpo. O saber que o nosso corpo nos fornece é mais profundo e intenso do que aquilo que a mente nos revela. Acreditem, experimentem. Agora, algo que eu considero fundamental que você grave e leve para a vida. Somente aquilo que toca o nosso corpo, isto é, as nossas emoções e sentimentos, tem força para fazer algo, para mudar algo em nossa vida. Aquilo que nossa mente nos faz entender é estéril, gente. Por melhor que tenhamos entendido racionalmente alguma questão, isso não tem força para nos levar a fazer algo. Para agir, para mudar, para fazer alguma coisa, é preciso que o entendido racionalmente
toque nossa alma, mexa com nosso corpo. Então, a capacidade de ação e a força de ação nossa nasce não do entendimento, mas daquilo que fez sentido para nós. Eu proponho que na próxima constelação que você for, seja que você vá como cliente, seja se você for como representante ou como participante, procure desligar o seu pensamento e concentrar-se em seu corpo, em suas percepções. Eu posso assegurar que você fará descobertas fantásticas sobre você mesmo. Acredite, acredite. O pensamento não é a única fonte de saber sobre você. Eu digo mais, nem sempre o pensamento é a fonte mais profunda de saber sobre você mesmo. Aprenda, através da participação nas constelações familiares sistêmicas, a captar as percepções de seu corpo e, obviamente, a confiar nestas percepções. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, curta o nosso canal e compartilhe este e os outros vídeos entre seus contatos. Essa é também uma maneira pela qual você se associa a esse trabalho de ajuda à vida, que é, como Hellinger designava, a constelação familiar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.